Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Ronaldo César, eu sou médico, diretor clínico da RL Clínica Integrada e editor-chefe dos temas que fazem parte do nosso programa interativo, que é o RL Conexão Saúde. RL Conexão Saúde, para quem já conhece, sabe que é um programa interativo que leva informações de saúde, bem-estar, como proceder em determinadas situações de saúde e quando procurar o seu médico e qual médico procurar. Mas esse mês, a gente aproveita o cenário do mês de janeiro, que é um mês que tem como tema a cor branca e a cor roxa. Hoje a gente vai se ater à cor branca, que é o mês de saúde mental, um mês que se volta a cuidados em saúde mental. E a gente precisa falar um pouquinho sobre Janeiro Branco e o que é saúde mental para tentar mostrar para vocês a importância desses cuidados e como deve se fazer para manter sua saúde mental boa, íntegra. Olá, boa tarde. Meu nome é Laiana, sou enfermeira, também sou diretora administrativa da RL Clínica Integrada e nós dois somos responsáveis pelo programa RL Conexão Saúde, de todos os sábados às 15 horas. Sempre trazemos temáticas da curiosidade de vocês, né, de preferência que vocês sugiram temas pra gente. E hoje a gente vai falar, como o Dr. Ronaldo já citou, sobre o Janeiro Branco. Então, inicialmente, é interessante a gente falar o que é o Janeiro Branco. Antes dela definir e falar sobre Janeiro Branco, a gente já abre o chat de perguntas, já abre o chat de comunicação, pode mandar perguntas, interage com a gente, manda mensagem, tanto nas redes sociais quanto no meu canal Dr. Ronaldo César ou diretamente pelo telefone da Rádio Bom Pastor. Bom, gente, o Janeiro Branco foi criado por psicólogos em Uberlândia há mais ou menos 8 anos. Então, a gente foi mais ou menos em 2014, né, que foi criada essa campanha. E esse ano o tema é Todo Cuidado Conta. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria já esperava, né, ano passado, que tivesse um aumento de casos de saúde mental esse ano, justamente devido ao afastamento social, né, e a diversos outros fatores. Também, concomitante a isso, teve um fechamento dos serviços de saúde mental, né, e agregou-se o aumento da procura pelos serviços de saúde mental. Então, assim, ficou um caos total. E hoje a gente tem esse aumento da demanda de saúde mental. E o Janeiro Branco traz a proposta de que o mês de janeiro é uma página em branco e que nela a gente deve colocar novos propósitos, novos hábitos de vida, e com esse propósito que criou-se a campanha. Antes também da gente falar sobre saúde mental, seria muito viável a gente falar o que é saúde mental, para a gente tentar desestigmatizar toda essa parte da médica, porque saúde mental significa bem-estar psicomental, ou seja, o indivíduo ele precisa estar bem para manter as condições mentais dele. E algumas coisas, alguns eventos diários, como por exemplo, frustrações, medo, perdas amorosas, perdas de entes queridos, idealizações de sonhos que não foram concretizadas, podem desencadear um estado de transe mental no indivíduo que, se não for combatido, se não for tratado, se não forem realizadas as medidas de saúde mental, imediatamente aquele quadro mental serve de gatilho para o indivíduo desenvolver um quadro de doença mental, ou seja, ele passou apenas por um transe mental, um estresse mental que não foi tratado ou que foi tratado de forma errada, e se deixar aquele nível de somatização de doenças em cima da mente dele, por sobre a mente dele, pode levar a uma doença mental. Aí o indivíduo de sadio, de saúde mental, passaria para uma categoria de doença mental que é bem pior de tratar, que é bem mais difícil o controle e que é muito mais
improvável você chegar a um resultado satisfatório do que se tivesse realizado antes, lá no início, quando ele teve o primeiro estresse mental. E isso eu te digo coisas bem triviais, por exemplo, o próprio medo de uma doença desconhecida, que foi o caso da Covid-19, já é suficiente para tentar te impor uma condição mental que pode te levar a desenvolver uma doença mental. O próprio distanciamento, né, entre entes queridos também, porque o Covid-19 trouxe isso pra gente no momento em que a gente mais queria estar perto dos nossos entes queridos, que a gente queria proteger, que a gente queria cuidar. Para fazer isso, a gente não podia ficar perto, a gente tinha que se afastar. E isso também é um fator importante a ser considerado. E o próprio distanciamento, o confinamento social que foi imposto sobre os brasileiros trouxe muitas repercussões. Porque olha só, qualquer pessoa precisa de outra pessoa para viver, para falar, para se comunicar, para interagir. Até animais que são considerados irracionais, eles precisam viver em bandos para tentar manter suas condições físicas e mentais. O confinamento ele trouxe não só o medo de uma coisa, o medo da morte, para que um medo pior do que esse. A gente ligava os noticiários internacionais e nacionais e o que via? Mortes e mais mortes, desgraças e mais desgraças. Ligava o noticiário local e o que via? Covid chegando, Covid se aproximando, o número de casos aumentando. Isso tudo trazia um cenário de pânico com uma sombra de medo grande, levando o indivíduo a alterar o seu estado mental. Agora, a gente está focando um pouquinho na Covid, porque esse mês é um mês que a gente trouxe uma das primeiras temáticas, que foi um ano de Covid-19, uma atualização que a gente trouxe no primeiro programa do ano, mas muitas outras coisas acontecem. Por exemplo, E é inegável o impacto, né, da pandemia sobre a nossa saúde, tanto física como mental. E as duas andam juntas. É importante falar que tem estudos que comprovam que o seu estado de saúde mental, né, o modo como você pensa, influi sim no seu estado de saúde física. Na recuperação dos pacientes, por exemplo, né, Renato? Como você mesmo citou ontem pra gente, a gente estava conversando e você falou. a própria definição de saúde adotada pela Organização Mundial de Saúde, que talvez seja o nosso maior órgão de saúde no mundo, ela diz que saúde é um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, ou seja, ela traz como uma definição do próprio conceito de saúde o quadro de psicomental, ou seja, o indivíduo que não está bem mentalmente, psiquicamente, ele começa a desenvolver mais doenças e já existem estudos científicos comprovados que algumas ações do sistema límbico, do sistema afetivo emocional, nas próprias amígdalas cerebrais, são capazes de atuar no sistema imunológico do indivíduo. Ou seja, a maioria dos estudos vem apontando que quando o indivíduo ele está bem mentalmente, até o sistema de defesa dele, a imunidade dele é melhor, é mais potente. E o indivíduo que entra num quadro de doença mental, ele perde não só a saúde mental, como ele vai desenvolvendo processos patológicos que deixam ele cada vez mais suscetível a diversas doenças. Assim como tem o lance da saúde mental como potencializadora da imunidade, existem também outros viés que dão uma maior imunidade. Só para você ter uma ideia, todos os que estão aqui nos assistindo, com certeza já recorreram a entidades divinas para tratamento de saúde. Quem não já teve um filho ou um parente doente e levou ele diretamente a uma rezadeira, a um padre, a um pastor? Isso tudo influencia. Por quê? Porque só o fato dele acreditar naquela forma de terapia já é o suficiente para estimular os sistemas de defesa dele, potencializando a imunidade. Isso é místico. Infelizmente, eu não tenho uma explicação científica, mas
algumas coisas a gente tem que aceitar, catar, porque são coisas divinas e a gente não tem como ir contra. São coisas que a gente não sabe a origem, mas que sabe que existe, que sabe que realmente são eficazes. A gente tem casos aqui de pessoas que vieram se tratar e me fazem essa pergunta: doutor, eu posso levar meu filho para a rezadeira? Pode. É uma terapia alternativa. É uma terapia que vem a se somar. E eu sempre digo: qualquer coisa que você faça que lhe traga bem-estar e que me ajude a lhe tratar, eu já estou satisfeito. Pode ir para onde você quiser. Independente de onde... Contanto que faça efeito, a gente já está. E as rezas, essas coisas divinas, elas realmente têm mostrado efeito. Certo? Inclusive tem alguns estudos que mostram também, né, que pacientes que receberam oração de familiares, né, aquelas correntes de amigos que faziam oração, tiveram um quadro de recuperação mais rápido do que outros que não receberam oração. Então, assim, são coisas que a gente não tem como questionar, mas que só vem a agregar ao tratamento que a gente realiza. E também é importante citar que o momento em que você começa o tratamento da saúde mental, mesmo que seja nesse estado de transe, né, nesse estado inicial da doença, é importante também, não é? E assim, a gente, mais uma vez eu friso, né? A gente está falando sobre a pandemia, porque é o principal problema hoje que está levando o maior número de casos de saúde mental, de perturbação da saúde mental. Mas não só precisa ser uma pandemia dessa para trazer abalos mentais para você, não. A gente aqui na clínica já pegou pacientes, já atendemos pacientes que terminaram um relacionamento. A quebra de um relacionamento, o fim de um relacionamento amoroso é o suficiente, dependendo de como ele terminar e das consequências que ainda virão, podem levar a abalos na saúde mental daquela pessoa, que seja homem, seja mulher, que se não for tratado corretamente, pode gerar repercussões tremendas, com um nível de doença mental muito grande no futuro. E isso não pode ser um empecilho para você procurar ajuda médica, porque naquele momento você está passando por um estado de perturbação, de danos à saúde mental. Naquele momento você precisa de ajuda, seja da psicologia, seja de psicoterápicos. A gente precisa conversar com o indivíduo, com cada pessoa, porque cada caso tem uma terapia e cada caso é um caso isolado. Ou seja, às vezes aquele período de depressão leve, de episódio depressivo, ele dura meses, 3, 4, 5 meses, e às vezes é necessário de utilizar de uma droga para aumentar o seu nível de alegria, diminuir o seu limiar de tristeza, para você vencer aquele período. Em 3, 4, 5, 6 meses, você arruma até outra pessoa e vê que essa pessoa é até melhor do que a que você tinha antes, e sua saúde mental permanece íntegra. E a gente conversa de novo, e você diz: não, estou bem, estou emocionalmente bem, arrumei outra pessoa, é melhor do que a que eu tinha, né? Foi até melhor o término. Quando chega a esse nível, a gente consegue tirar a droga, consegue tirar ela das terapias psicossociais e o indivíduo fica bem, a pessoa fica bem, curada, ou seja, retornou ao seu nível de saúde mental. Se, por exemplo, é outro caso, o indivíduo é muito apegado com o pai e perdeu o pai de alguma forma violenta. Normalmente as mortes violentas ou as mortes traumáticas, elas trazem uma maior repercussão na saúde mental dos indivíduos mais próximos, dos familiares. Por exemplo, foi atropelado, foi morto em um assalto. Essas coisas causam um choque tão grande na família de quem recebe, que pode alterar com profundas repercussões na saúde mental desse indivíduo. Nesse período, o indivíduo ele não é um doente mental, mas ele está com um estado de transe emocional grande que vai propiciar a formação de uma doença mental futuramente, isso não tenha dúvida. Então, ele vai precisar de ajuda. Nesse período também, é um período de você procurar a gente, conversar direitinho, não só com o médico, com psicólogas, e a gente vai definir qual é a melhor terapia. Se faz psicoterápico, se permanece só com terapia psicossocial, mas
todos esses estresses, eu citei 3 coisas aqui que é o dia a dia. Morte traumática, percas de relacionamentos e o medo iminente da morte no caso de uma pandemia, mas tem diversos outros. Isso aí é um problema global e difícil de você prever o que é que pode acontecer. E ainda é um estigma muito grande, né? Infelizmente, as pessoas ainda sofrem preconceito de outras pessoas e se sentem preconceito, porque muitas vezes um paciente que vem para o psiquiatra é taxado de doido. Só vai para o psiquiatra quem é doido, só vai para o psicólogo quem é doido. E não é assim. Inclusive a gente conversa, né, com as psicólogas e elas dizem, olha, todo mundo precisa de terapia, todo mundo tem alguma criança interior, algum problema que precisa ser resolvido, que precisa ser aceitado. Então, você que está passando por algum problema, primeiro precisa aceitar e entender que você está passando por um momento difícil e que naquele momento você está precisando de ajuda. Não necessariamente você é doido, tá? Isso é um mito, isso é um estigma. Você precisa sim aceitar que está doente e que precisa de um tratamento. E aí, quanto mais rápido a gente iniciar esse tratamento, como o Dr. Ronaldo falou, mais rápido você tem as chances de voltar ao seu estado de saúde normal e se livrar das medicações. Óbvio. Eu achei legal a sua fala, porque eu atendi recentemente um rapaz, ele precisava de um atestado para motorista. Ele ia fazer um toxicológico, ia ser motorista de que conduz Taxista. essas coisas, né? Precisa de um atestado desse tipo. Aí ele veio dizer, mas eu não sou louco, eu não sou doido, para que eu preciso de um atestado de saúde mental? É o contrário. Se eu atesto que você tem saúde mental, é porque você tem plenas condições mentais, psicossociais, de conviver com a sociedade. É só isso. O termo loucura, o termo doido, são termos coloquiais, são praticamente gírias do dia a dia. E hoje eles são utilizados mais com um teor pejorativo do que médico. Ou seja, você quer esculhambar alguém, dizer ele é doido, ele é louco, mas na realidade nem você sabe o que é que está dizendo quando chama o outro de doido. Não é um diagnóstico médico. Não, de jeito nenhum. Jamais o seu profissional da saúde ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de saber vai falar uma coisa dessas para você. Isso é um absurdo, né? O que eu falei foi só um exemplo de como ainda é estigmatizado e como realmente acontece, né? Às vezes a própria família, a rede de apoio, a esposa, o esposo, não compreendem e acabam até piorando a situação do parceiro, né, do amigo, com certos comentários. Então, assim, se está acontecendo com uma pessoa próxima, uma pessoa que você ama, o ideal é que você apoie essa pessoa e estimule ela a ir procurar ajuda e ofereça também a sua ajuda, né? Mostre que você está ali, perto. Às vezes também eu vejo coisas no consultório e existe uma prescrição muito grande, muito inadvertida de outros profissionais que não sabem o que prescrever. E eles acabam taxando algumas drogas com uma única função. Por exemplo, a amitriptilina, uma droga, é um psicotrópico, é um tricíclico da classe dos antidepressivos tricíclicos. Só que ele não é só um antidepressivo, gente. Os tricíclicos, eles têm função, por exemplo, de analgesia, sedação, antidepressão, ansiolítico, controla pânico, ou seja, ao leque de ações que uma única droga pode ter. Só que quem não sabe conduzir drogas acaba achando que ele é um antidepressivo, porque está na classe dos antidepressivos tricíclicos. Então, eu utilizo muito essa droga, por exemplo, para pacientes que têm dores crônicas. Inclusive, minha mãe já tomou a amitriptilina, não para caso de doença mental,
mas para dor ela tem problemas, né, de saúde e ela tomou para dor. Né? Só que ele tem alguns efeitos, né, que um deles é o sono. Sono. E ela não gostou muito, né, e a gente acabou trocando a medicação dela. Então isso também acontece, a questão da adaptação da medicação. E aqui acho importante também citar que quando você vê que alguém está passando por algum problema, que é parecido com o seu, né, ou que o seu amigo teve, que tomou tal remédio, não indique para o seu amigo o remédio que você toma. Por exemplo, eu tomei isso, eu melhorei. Muitas vezes você pode até piorar a situação do seu amigo, né? Eu sei que a intenção é das melhores, é ajudar, né? Mas se você quer realmente ajudar, estimule ele a ir a procurar ajuda com um profissional de saúde, porque a gente vai fazer a anamnese, né? Vai entender o histórico familiar daquele paciente, vai ver toda a história dele, para que assim a gente consiga iniciar a terapia adequada. Muitas vezes a medicação que serviu para você não será eficiente para o seu amigo. E acontece muito, né? Próximo tema, a próxima pauta que a gente iria falar é exatamente isso. Depois de a gente definir saúde mental, eu acho que todos os que estão nos ouvindo tiveram uma ideia do que é saúde mental. Saúde mental é um indivíduo bem, mentalmente bem, ou seja, ele não tem nenhuma perturbação mental, ele não está com transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, ele não está com medo de morte, ele não está somatizando nem tentando criar ilusões nem delírios próprios para tentar se beneficiar. Esse é o indivíduo com saúde mental. Quem é que tem saúde mental? Se você não tem nada que altere o seu psique, você está saudável mentalmente. Agora, como é que você faz para reconhecer? Que acontece o seguinte, nos piores entraves da doença mental ou da instalação de uma doença mental é o indivíduo não aceitar. Ele não sabe reconhecer. E a parte primordial, né? A mais importante é o paciente entender que ele está precisando de ajuda. Mas, enquanto ele não aceita, cabe a você que está perto, cabe a você que é parente, é amigo, namorado, namorada, conhecedor, qualquer coisa vale. Saber reconhecer algumas coisas que você... Ele vai te deixar na cara. Por exemplo, é um indivíduo que vai todo dia dar uma voltinha na praça da prefeitura e de uma hora para outra ele não quer mais andar. Ele fica em casa. Naquele período que ele sempre ia dar a voltinha dele, ele abandonou. É aquela situação em que o indivíduo todo dia ele assiste a novela das 7, por exemplo. Ele sabe decorado o nome dos personagens, a história, ele pensa no que poderá acontecer no decorrer da novela e de uma hora para outra ele abandona o desejo da novela. A novela está passando na sala e ele na cozinha ou no quarto ele continua recluso. É um indivíduo que passa a ter ideias que antes não tinha, como por exemplo, eu quero sumir daqui, eu quero viajar, eu preciso sair daqui, eu preciso disso. São ideias que não são condizentes com o que ele fazia antes. Mas assim, cuidado para vocês não acharem que transtorno de saúde mental é só sintomas negativos. Não tem nada a ver. Sintomas negativos vão falar a favor de um quadro depressivo. Mas ele pode ter também pode ter episódios de euforia. Por exemplo, o indivíduo ele começa a comprar coisas que antes ele não comprava. Ele acha que tem um poder de compra maior do que ele tinha antes. É um transtorno maior, eufórico, e que não tem nada a ver com a depressão. Não é um sintoma negativo. É um indivíduo que quer se isolar do mundo. Um sintoma negativo. É um indivíduo que ele deixou de tomar banho, deixou de cortar o cabelo, deixou de fazer as coisas que ele antes faria para o seu bem-estar, para a sua aparência física. É um sintoma negativo. É um indivíduo que, pelo contrário, passou a lavar as mãos 100, 500, 1000 vezes por dia. Ele não pode pegar em nenhuma superfície que ele já quer lavar as mãos. Antes dele colocar qualquer alimento na boca, ele lava com água e sabão. Ele se recusa a comer coisas externas.
ele não bebe em nenhum ambiente, só bebe dentro de casa. Transtornos que não são menores, que não são negativos, mas que são transtornos que chamam a atenção de que a saúde mental daquele indivíduo não está sendo perfeita, ou que pelo menos está sendo abalada, que ele precisa de ajuda. É um indivíduo, eu tive um caso, no tempo que eu era estudante, o indivíduo, ele, de uma hora para outra, ele só queria a xícara dele, a xícara de tomar café, com o arco de pegar. A gente chama isso Azeia. popularmente de azeia, né? Eu ainda vou procurar um nome para aquilo, mas é a alça da xícara, aquele negocinho da xícara. Segurar. Ele só queria que a xícara dele ficasse de boca para cima, né, emborcada, de bunda para cima, e com a azeia do lado da janela. Uma vez a gente dividia tarefas e uma dessas vezes eu fui lavar a louça à noite, nem me toquei, esqueci total e deixei tudo jogado em cima do negócio onde escorria para secar e deixei lá no outro dia, cedo, de manhã cedo, que ele acordava cedo, já foi confusão e briga gigante, só porque eu não tinha deixado a xícara dele com a azeia do lado que ele queria e do jeito que ele queria. Isso é um transtorno que você pode observar. É um indivíduo, por exemplo, que mudou de comportamento. Antes ele fazia tudo certinho e agora ele passa a fazer outras coisas. É claro que A hoje... criar padrões, né? Ele acaba criando padrões que antes ele não tinha. E aqui é importante falar também que uma pessoa que está passando por um transtorno mental, ela não vai ser sempre triste. Ela vai passar o dia todo triste, a semana toda triste, o mês todo triste. Não! Ela vai ter os momentos dela de tristeza, que vão ser diferentes de como ela agia antes, mas também vai ter os momentos de interagir, de rir com a família, ou com um amigo, ou namorado, enfim. Muitas vezes esses períodos são criados pela própria pessoa para tentar disfarçar, para tentar passar para quem está perto dela que não está acontecendo nada, também pelo estigma. Porque imagina, você vem para o médico e recebe logo um psicotrópico, um tarja preta, por exemplo. Você fica com vergonha até de mostrar. Conheço gente que a gente já vinha acompanhando, hoje não, que a gente já conseguiu dar alta, mas conheço algumas pessoas daqui da clínica que a gente começou a tratar há mais ou menos 8 meses, que quando saía daqui, ela pedia para a gente comprar, a gente mandava comprar na farmácia o remédio, debulhava a caixa todinha, a cartela todinha de remédio, ela trazia um potinho próprio e ela levava esse remédio, mas por vergonha de tomar, porque ela tinha vergonha de sair com o psicotrópico do consultório, ela tinha vergonha de assumir para o público que ela usava remédio, e isso é mais um motivo para ela procurar mais assistência. Graças a Deus, a gente conseguiu um efeito muito bom. Ela já vinha há 4 meses sem nenhum psicotrópico. Eu vim para cá só para conversar mesmo, a gente não está mais passando remédio. Ou seja, a gente conseguiu atuar lá no início, lá no gatilho do transtorno mental, sem desencadear a doença. Agora, é uma paciente que a gente tem que andar junto, pegando na mão, acompanhando, porque se ela passar por algum outro transtorno mental, como por exemplo, qualquer coisa que nós, seres humanos, estamos suscetíveis, por exemplo, assalto, morte de gente querida, outra doença que poderá vir a surgir ou novas pandemias que poderão vir nos próximos anos, ela pode ter o estado mental novamente abalado e vai precisar de mais um empurrão. É para isso que a gente está te alertando hoje a importância das ações do Janeiro Branco. E você falou que a gente meio que maquiava, né, a medicação, e isso é muito bacana. Por isso que eu falo que a gente, enquanto profissional, precisa entender os medos do nosso paciente. Então, o medo da nossa paciente não era de estar doente e de usar a medicação, mas sim do estigma que a sociedade ia criar. E se essa estratégia da gente colocar num potinho, né, e meio que maquiar, esconder a medicação que ela estava usando, iria resolver, iria ajudar, a gente fez. Eu acredito que
todo profissional da saúde deveria fazer isso, né? Ajudar a entender o medo, né? Se o medo dela é esse, então a gente vai atuar nisso, fazer com que ela siga o tratamento corretamente. É tanto que deu certo. Hoje a gente está fazendo só o segmento, né, de tratamento. E importante frisar novamente que não pode soltar a mão do profissional de saúde. Tem que sempre andar pertinho, comunicar o que está acontecendo, vir para as consultas regulares, né? Para que a gente consiga dar o segmento. Né? É uma alta monitorada, não é uma alta total que você não vai vir mais para cá ver a gente. E às vezes eu brinco com o público em geral, eu digo, ó, se você confiar no médico que você procura, você obedeça, arrisca o que ele disser. Se ele mandar você fazer coisas que parecem aberrantes, se você confiar nele, faça. Provavelmente ele tem um objetivo com aquelas ações. É claro, tomar um pouquinho de cuidado, mas se você confiar, faça. Se você não confiar no seu médico, não vá nem no consultório dele, não pise nem na calçada onde ele atende, porque você vai dar trabalho perdido. Porque o tratamento de qualquer doença, antes de tudo, requer uma empatia e uma troca de cuidados. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu dependo mais de você do que você depende de mim. Então, eu te digo o que fazer e espero que você faça. Porque mudanças comportamentais, principalmente falando em saúde mental, são mudanças comportamentais de cunho bem duradouro. O indivíduo ele não tem que mudar de comportamento, ou pelo menos ele não tem que atender os meus conselhos por uma semana, 2 semanas ou 1 ano. Ele precisa fazer isso enquanto a vida dele durar, para garantir que ele tenha saúde mental e não se torne um dependente total de drogas, que é nossa próxima pauta. O indivíduo que usa remédios constantemente, o que acontece? Algumas vezes o abalo mental, o transtorno mental que levou ele a desenvolver uma doença, uma pseudodoença ou pelo menos uma transe mental é mais duradouro. Por exemplo, o indivíduo ele passou por um episódio traumático mental e não conseguiu superar ainda. Ele passou a ter visões, ele passou a ter delírios, ele passou a ter insônia, ele passou a ter medo. Por exemplo, ele está com muitas fobias sociais e isso é prejudicial para ele ainda. A gente não tem como tirar ele, não tem como tirar ele de forma abrupta das drogas. As drogas psicotrópicas, é claro, são drogas manipuladas pela medicina. O que acontece? A gente vai manter aquilo até a gente atingir um nível adequado. Ou assim, o indivíduo está sem sono. Então a gente pensa o seguinte, é muito melhor manter ele usando um determinado psicotrópico e mantendo uma qualidade de sono do que tirar. A gente acontece muito isso. Por quê? Porque o indivíduo se adaptou àquela dinâmica mental, àquela dinâmica psíquica. E se tirar, quem é que vai dar o repouso para ele? Quem é que vai dar o relaxamento mental? Então, não se incomode com o uso prolongado dos remédios, se incomode com o seu bem-estar. Ou seja, se o remédio está te fazendo bem, mantém. É muito melhor você tomando o remédio, dormindo e mentalmente saudável, do que você abandonar o remédio por conta própria, que é o que muitos dos pacientes que eu vejo, não aqui, mas fora, fazendo, eles abandonam o uso do remédio porque querem. Porque eu vou ficar dependente desse remédio. Não é que você esteja dependente. Entenda que ele está lhe ajudando. E toda ajuda é bem-vinda. Então, se o remédio que você está usando está lhe ajudando, o ideal é você manter. Certo? Eu não estou me dando, tá dando efeito gástrico, estou com diarreia, estou com azia. Aí é hora de você voltar para a gente tentar uma nova saída. Às vezes um desmame de droga, diminuir a dose é o suficiente. Às vezes mudar a classe da droga é o suficiente para melhorar. E às vezes otimiza a terapia psicossocial com as psicólogas e já é o suficiente para você melhorar. Mas eu queria que você entendesse que naquele período você precisou de um empurrão, você precisou de uma força e muitas vezes essa força pelo uso do remédio é mais duradoura do que você
do que você previa, mais duradouro até do que eu previa. Mas, só mais um exemplo. No começo da pandemia, ali por volta de junho, recebi uma paciente que ela tinha pavor. Até a forma com que ela se comportava mostrava o pânico que ela estava diante da Covid-19. Foi que eu fiz. Comecei com droga de ataque. A droga de ataque foi uma pancada. Pá. Foi acompanhando. Lá por volta de setembro já reduzi a dose pela metade. E ela manteve bem. Já acompanhando, esse mês já tive um novo contato com ela e ela já me sugeriu que tirasse a droga por completo. Eu quero tirar. Conversei com ela e a gente tentou ver uma melhor saída. Vamos fazer o seguinte, vamos observar como é que fica. Tenta ver se diminuindo um pouquinho mais a droga, a dose. Tenta ver dias alternados. O que eu quero não é fazer experiência com ela. O que eu quero é que ela volte para mim e diz, ó, estou sem usar há 2 meses e não estou sentindo nada. Pronto. Nosso tratamento atingiu o nível esperado e ela mostrou que não precisa da droga. Agora, quando eu tiro, é mais diferente, porque quem sente o que está se passando é ela. Às vezes ela não consegue externar, certo? E não se iluda. O cognitivo e a inteligência de qualquer pessoa que esteja passando por um transe mental não se altera, não. Então não venha dizer que ele faz isso, ele faz aquilo, ele está melhor, ele tirou notas melhores na sala de aula, ele conseguiu passar. Querido, ele está com um estado de transe mental, mas o cognitivo e a inteligência dele, o QI, o coeficiente de inteligência dele permanece quase que inalterado, certo? Às vezes também acontece de o próprio paciente começar a esquecer de tomar a medicação, né? Eu tomo todo dia medicação às 10 horas da noite, então às vezes esqueço, esqueci de tomar, e aí ele percebe que mesmo, eu não tomei o remédio, mas eu fiquei bem, e aí ele chega relatando isso pra gente, e a gente já começa, você não sentiu falta, porque se ele tomou, não sentiu falta, até esqueceu de tomar, então provavelmente já seja o momento de diminuindo a dose, né, ou até mesmo de tirar, dependendo do caso. E é importante dizer também que cada caso é um caso, né? A gente precisa estudar direitinho cada pessoa. Não adianta você se basear no seu amigo. Mas o meu amigo tomou só 6 meses e eu já estou há 1 ano tomando e tal. Não, cada paciente é um paciente. Você não pode pegar como exemplo o seu vizinho, né? Então, sempre procure um profissional que você confie para que você possa fazer realmente o tratamento direitinho, de acordo com o que ele lhe orienta, e não siga os conselhos dos amigos. Você tem que seguir o que o seu médico, o profissional que você confia está lhe dizendo, tá bom? É interessante falar sobre isso, e também me lembrei de outro caso. Fui chamado para atender um paciente que chorava, ele só chorava. Olhava para a gente, chorava, olhava para o parente, chorava, quando ia comer, chorava, quando acordava, chorava. E era uma senhora já de 77 anos, 78 anos, né? E ela disse o seguinte, não, mas fulano tinha esse mesmo problema em casa e dava esse remédio, eu comecei a dar. E não teve resultado. E aí por isso que eu chamei. É isso aí. Muitas vezes você pega experiências que não precisam e externa e acaba, sei lá, estendendo ao seu parente que não vai dar certo. Trocou a dose, trocou a droga, está otimizado, não chora mais, graças a Deus. Porque a gente soube atuar no gatilho. Então, saúde mental é um mundo vasto. Se a gente fosse falar sobre cada doença, sobre cada coisa, a gente precisaria de pelo menos um psiquiatra e um psicólogo do lado. A ideia nossa hoje é mais chamar a atenção sobre o que fazer, sobre como proceder e quais são as ações que melhoram o seu cotidiano mental. Para finalizar, a gente tem uma pauta também que seriam as nossas recomendações. O que fazer, como proceder diante de um quadro de saúde mental, certo? Eu acho que todo mundo é capaz de reconhecer quando uma pessoa mudou
ou o comportamento, ou a forma de agir, ou a forma de atuar. Qualquer coisa desse tipo é suficiente para você, para chamar a atenção de alguém, certo? Então, quando isso acontecer, quando você flagrar uma situação dessa, seja com um ente querido, seja com um amigo, seja com um conhecido, o ideal é não tomar condutas utilizando-se de exemplos de internet, utilizando-se de exemplos de terceiros ou de vivências próprias. Isso não faz nenhum benefício à saúde. Não procure pessoas que não têm habilidade para prescrever, porque provavelmente eles vão utilizar-se da mesma conduta do leigo, ou seja, eles vão utilizar de experiências Que acha que vai dar certo, né? deu certo, não deu certo no outro. Eles Uma receita de generalizam. bolo, né? Sua saúde não é uma receita de bolo. Né? Não é a mesma coisa para todo mundo. Ah, se fosse, né? Ia ser tão fácil diagnosticar, mas não é assim. Então, o ideal é procurar um atendimento médico, ver, conversar com ele. E essas consultas de atendimento médico para detectar a saúde mental, elas são duradouras. São consultas que muitas vezes a gente não consegue diagnosticar um transtorno mental num único episódio, num único momento. A gente precisa de um acompanhamento. Muitas vezes naquele dia a gente trata os sintomas mentais do paciente e fica acompanhando, fica conversando, marca retorno, são consultas demoradas, são coisas que a gente vai tentando achar. A própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria aponta que precisa ir de no mínimo 3 meses para você diagnosticar qualquer transtorno mental. E nem sempre o paciente na primeira consulta já fala tudo. Né? Ele precisa desenvolver uma confiança no profissional, ele precisa começar a entender que ele pode confiar, que ele pode falar sobre os problemas dele, sobre a vida dele para aquela pessoa. Porque não é fácil, já pensou? No momento mais difícil que você está passando, você precisa falar sobre aquele momento difícil com uma pessoa que você não conhece, né? Então, assim, é mais desafiante e aí, por isso, a gente precisa ir conquistando essa confiança, conversando e aos pouquinhos, quando ele se sentir à vontade, o paciente, ele vai falando pra gente. Exatamente. E outra coisa, né, interessante de falar, que muitas vezes o paciente ele vem trazido por um familiar, então quando ele chega, você pergunta: o que é que o senhor tem, querido? Qual é o motivo da sua consulta? Ele: nada, não estou sentindo nada. E aí o acompanhante lá, ele sentiu isso. Né? É importante você que está acompanhando deixar o paciente falar. Né? Preferencialmente, saia da sala, deixe ele só. Você já fez o mais importante, que foi trazer, né? Deu o primeiro passo. Então, a partir disso, deixa ele mais à vontade, né? Deixa ele sozinho no consultório. Assim você vai estar ajudando até mais, porque ele vai conseguir falar mais para o profissional. Né? E na sua frente pode ser que ele fique mais constrangido e não fale tudo o que deveria. Deixando ele sozinho, num ambiente adequado, procurando um profissional que não tem uma escuta comprometida, nem uma escuta tendenciosa, com certeza a gente consegue achar uma melhor saída. Agora, já que a gente recomendou para quem leva, ao paciente, com certeza vai ter algum paciente ouvindo a gente e fica pensando: será que o que a gente fala dentro do consultório, ele não fala para o meu parente? Porque algumas coisas eu não queria que minha mãe, meu pai, minha namorada, minha esposa, meu filho soubessem. Dentro do consultório, quando o paciente ele está sozinho dentro do consultório com o profissional, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele psicólogo ou psiquiatra, qualquer profissional da saúde, ele é respaldado pelo sigilo, então ele não pode falar. Então, coisas que a gente conversa dentro do consultório, elas não podem ser faladas fora do consultório, nem mesmo repetidas com você. Então, às vezes algumas pessoas me veem na rua, eu moro na cidade, atendo na cidade, e tentam me abordar: ah, doutor, aquele tratamento não sei o que, é melhor fingir demência e sair, porque a gente não pode comentar. Porque é o seguinte: se eu estou falando com você, sei lá, você teve uma DST, o indivíduo apresentou uma DST, gonorreia, o indivíduo é casado, teve gonorreia e veio aqui e falou comigo,
eu comecei o tratamento, aí porventura ele me viu na rua, já aconteceu isso, e disse o seguinte: tô bem melhor, não tá mais saindo nada. Eu digo: os transeuntes estão ouvindo, eu sugiro que o senhor calme, ou então volte para o consultório, a gente conversa direitinho e a gente reavalia se realmente o tratamento teve sucesso, porque você me abandonou, não voltou mais, eu preciso te reavaliar, vamos para lá, a gente conversa depois. Não é sendo grosso, é sendo ético com você. Outra coisa que eles também falam é o contato. A gente evita muito esse tipo de contato posterior justamente por isso, para que você se sinta bem e que você sinta confiança no profissional que você procurou. E mais, tá bem, tá ótimo, aí você vira até colega da gente, vira amigo, participa das coisas com a gente, você vai se sentir bem. Mas antes disso, não é legal você arriscar a confiança do paciente, não, certo? Mais uma vez, a gente enfatiza sobre a necessidade de terapias. As terapias mentais, elas existem, estão aí para ajudar. Elas são o que você precisa para sair do quadro de transe mental e não afundar numa doença mental que pode levar a consequências devastadoras. Eu não sei se vocês sabem, mas depressão é considerado o mal do século e ela é uma das principais problemas de saúde pública, não só no Brasil como no mundo. Tira vidas, leva a ideações totalmente prejudiciais, como automutilação e até mesmo suicídio. Leva também o indivíduo a abandonar muito cedo a atividade econômica, dando um déficit na atividade econômica remunerada. O indivíduo se torna um peso na sociedade. Então, todos esses transtornos eles podem ser amenizados e até mesmo curados se forem procurados um profissional de forma imediata e instituído uma terapia adequada e eficaz. Portanto, Janeiro Branco está aí com todas as ações necessárias para melhorar a sua saúde mental e é um gatilho para você procurar auxílio médico, procurar ajuda em saúde. Achei legal a parte do Janeiro Branco, porque muitas vezes existe como é que a gente fala? Uma superstição de virar o ano com vida nova de branco. E a gente estava lendo ontem sobre Janeiro Branco, foi exatamente isso que parece que nos deixou transparecer. Janeiro Branco era mais ou menos para você iniciar o ano do branco. Uma página em branco e escrever sua própria trajetória. Escrever uma nova história, né? Então, tá faltando nada agora. Então, se você tá com algum problema, passando por algum transe mental, ou conhece alguém, o ideal é passar o vídeo para ele e tentar esclarecer para ele que existe ajuda e ainda há tempo de reverter. Não deixe ele afundar e evoluir para um quadro de doença mental que pode trazer consequências irreparáveis para ele. Eu acho que por hoje era o recado que a gente tinha para dar, talvez dê tempo até passar a agenda aí dos profissionais, né? E estamos abertos a perguntas, abertos a esclarecimentos. Até o próximo programa, eu espero contar com vocês. Eu acho que o próximo programa a gente fala sobre outra temática, para no último programa abordar o Janeiro Roxo. O Janeiro Roxo a gente vai se focar em hanseníase. Se vocês querem que a hanseníase seja falada já no próximo programa, também pode dar a sua opinião, que aí eu já consigo agilizar e a gente deixa o outro tema para o próximo programa. Tá certo? Até o próximo programa. Boa tarde, obrigado por quem ficou com a gente até agora. Estamos abertos a qualquer esclarecimento, a qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado. Passo a palavra aqui para a doutora Laiana. Gente, muito obrigada pelo carinho, por estarem com a gente até aqui, por nos assistirem, por opinarem. É sempre importante que vocês falem um pouquinho sobre o que vocês estão achando do nosso programa. Então, manda mensagem aqui pra rádio, fala pra gente o que você achou do programa. Manda mensagem pra gente no Facebook ou no YouTube, que a gente vê todas as mensagens. Se você tem alguma sugestão para fazer,
né, de temas que você quer saber melhor, manda pra gente também nos comentários, tá certo? Se você não tá gostando de alguma coisa, sua opinião também é muito bem-vinda sempre, tá certo? Então, boa tarde e muito obrigada mais uma vez. Até o próximo sábado. Tchau!